Mais uma vez eu quero saudar os irmãos e irmãs em Cristo da Congregação Evangélica Luterana Jesus Salvador, bairro Cavalhada, da Congregação Evangélica Luterana São Marcos, bairro Ipanema, e da Congregação Evangélica Luterana Bom Pastor, bairro Campo Novo, bem como todos os irmãos que venham participar conosco neste culto online. O nosso culto de hoje é alusivo ao 8º domingo após Pentecostes. O tema do culto é: na consumação do século, Cristo lançará a rede de Deus para dentro do mundo. Este tema é baseado na leitura do Santo Evangelho deste domingo, ou seja, Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículos 47 e 48. Para o início do nosso culto, invoquemos pela presença do Deus triuno. Nós te invocamos, ó Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Amém. Amados no Senhor, de coração sincero, acheguemo-nos junto ao altar do Senhor e confessemos a Deus todos os nossos pecados, as nossas culpas, os nossos erros, e supliquemos humildemente que o nosso Deus eterno use de misericórdia para conosco e, por amor ao seu Filho Jesus Cristo, nos conceda o perdão de todos os nossos pecados. Confessemos os nossos pecados a Deus. Todo-Poderoso Deus e Pai, mais uma vez chego junto a Ti, junto ao Teu altar, e reconheço que sou um pobre e infeliz pecador, porque pequei contra Ti, contra o meu próximo e contra a minha própria consciência. Eu bem sei que, com os meus pecados, Te provoco a Tua ira. Reconheço que, por causa dos meus pecados, eu mereceria o justo castigo temporal e eterno. Lamento muito, ó Deus, pelas minhas culpas, porque tantas e tantas vezes prometi corrigir a minha vida. Mas por causa das minhas constantes fraquezas, eu falhei. Continuei caindo de pecado em pecado. Aqui estou, outra vez, ó Deus eterno, trago junto a Ti o meu coração contrito e em verdadeiro arrependimento. Senhor, onde mais poderei buscar socorro por causa da aflição que sinto no coração, por causa dos muitos pecados cometidos contra Ti e contra o meu próximo, senão na Tua misericórdia, que só encontro em Ti? Sim, ó Deus, aonde poderei buscar alívio ao meu coração, senão no Teu amado Filho, Jesus Cristo, que Tu ofertaste para me lavar de todos os meus pecados, com o Seu santo e precioso sangue derramado na cruz? Peço-Te, ó Deus, que em Tua grande misericórdia não entres em juízo para com o Teu servo, mas por causa do amargo, inocente sofrimento e morte de Jesus Cristo, Teu amado Filho, tenhas compaixão de mim, pobre pecador, e me perdoes. Amém. Tendo feito a confissão de todos os vossos pecados, eu, ministro da palavra, chamado e ordenado, vos anuncio a graça de Deus. E da parte e por ordem de Jesus Cristo, meu Senhor, eu vos perdoo todos os vossos pecados. Eu o faço em nome do Deus triuno, em nome de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Amém.
Com o perdão recebido de Deus, queremos dar ao nosso Deus glórias e render o nosso culto de louvor e adoração ao Deus eterno que nós invocamos. E para a introdução do culto, destacamos o Salmo para este 8º domingo após Pentecostes, que é o capítulo 125. Os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abala, firme para sempre. Como em redor de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor em derredor do seu povo, desde agora e para sempre. O cetro dos ímpios não permanecerá sobre a sorte dos justos, para que o justo não estenda a mão à iniquidade. Faze o bem, Senhor, aos bons e aos retos de coração. Quanto aos que se desviam para as sendas tortuosas, levá-los-á o Senhor, juntamente com os malfeitores. Paz sobre Israel. Oremos. Ó Deus, Tu que me levaste e me colocaste sob a Tua graça e perdão, resgatando-me das mãos e do poder do diabo, recebe o meu louvor e gratidão e cobre-me com Tuas preciosas bênçãos em minha vida, fortalecendo a minha fé, dando viva esperança da vida eterna, e conforta-me sempre em minhas angústias, tristezas e aflições. Por Jesus Cristo, Teu Filho, que vive e reina com o Espírito Santo, um só Deus, eternamente. Amém. A primeira leitura bíblica alusiva para este domingo, nós encontramos no Antigo Testamento, livro de Deuteronômio, capítulo 7, versículos 6 até 9, onde lemos: Porque tu és povo santo ao Senhor, teu Deus. O Senhor teu Deus te escolheu para que lhe fosses o seu próprio povo, de todos os povos que há sobre a terra. Não vos teve o Senhor afeição, nem vos escolheu porque fosseis mais numerosos do que qualquer povo, pois eres o menor de todos os povos, mas porque o Senhor vos amava, e para guardar o juramento que fizera a vossos pais, o Senhor vos tirou com mão poderosa e vos resgatou da casa da servidão, do poder de Faraó, rei do Egito. Saberás, pois, que o Senhor, teu Deus, é Deus, o Deus fiel, que guarda a aliança e a misericórdia até 1000 gerações aos que o amam e cumprem os seus mandamentos. Esta é a primeira leitura bíblica,
A seguir, destacamos a leitura da epístola, também alusivo para este domingo. Carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículos 28 até 39. O apóstolo Paulo assim escreveu: Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou, para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a estes também chamou, e aos que chamou, a estes também justificou, e aos que justificou, a estes também glorificou. Que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio Filho, antes por todos nós o entregou, porventura, não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou, antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Eis as duas primeiras leituras bíblicas. A leitura do Santo Evangelho para este domingo nós encontramos no Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículos 44 até 52, onde lemos: O reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual certo homem, tendo-o achado, escondeu. E transbordante de alegria, vai, vende tudo que tem e compra aquele campo. O reino dos céus é também semelhante a um que negocia e procura boas pérolas. E tendo achado uma pérola de grande valor, vende tudo o que possui e a compra. O reino dos céus é ainda semelhante a uma rede que, lançada ao mar, recolhe peixes de toda espécie. E quando já está cheia, os pescadores arrastam-na para a praia e, assentados, escolhem os bons para os cestos e os ruins deitam fora. Assim será na consumação do século. Sairão os anjos e separarão os maus dentre os justos e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Entendestes todas estas coisas? Responderam-lhe: Sim.
Então lhes disse: Por isso, todo escriba versado no reino dos céus é semelhante a um pai de família, que tira do seu depósito coisas novas e coisas velhas. Eis a leitura do Santo Evangelho para este domingo. Mais uma vez confessemos a nossa fé que temos no Deus triuno, conforme as palavras do Credo Apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao inferno. No terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir e julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. O reino dos céus é semelhante a uma rede que, lançada ao mar, recolhe peixes de toda espécie. E quando já está cheia, os pescadores arrastam-na para a praia e, assentados, escolhem os bons para os cestos e os ruins deitam fora. Extraímos esse texto da leitura do Santo Evangelho alusivo para este 8º domingo após Pentecostes, ou seja, Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículos 47 e 48. Rogamos ao bondoso Deus que nos conceda em rica medida do poder do seu Santo Espírito a cada um de nós, no meditar destas palavras de Jesus. Amém. Prezados irmãos e irmãs da mesma fé que temos em Cristo, na parábola da rede, Jesus faz uma comparação entre os pescadores que lançam uma rede ao mar com a sua vinda visível no dia derradeiro por sobre as nuvens dos céus. Ao retirarem as suas redes do mar, diz Jesus, os pescadores encontram nelas peixes bons e ruins. Assim também na sua volta vai encontrar entre as pessoas vivas e ressuscitadas, justas e injustas, crentes e descrentes, boas e más. A pergunta é: como Jesus fará a distinção entre as pessoas boas e más na hora da morte ou no dia do juízo final? A resposta vem do próprio Mestre Jesus, que o evangelista Marcos registrou no seu Evangelho, capítulo 16, versículo 16. Quem crer e for batizado será salvo. Sim, todo aquele que crer em Cristo e na sua obra redentora realizada na cruz, terá galardão, terá a sua vida continuada no reino da glória no céu. São as pessoas comparadas por Jesus nesta parábola como peixes bons que agradam aos olhos de Deus. Quem, porém, não crer será condenado. Sim, todo aquele que não crer em Cristo e na sua obra realizada na cruz terá sua vida interrompida. Não terá mais nenhuma esperança de obter a graça e a misericórdia de Deus. Ao contrário, será definitivamente desprezado por Deus e lançado fora no fogo do inferno, onde há choro e ranger de dentes. São as pessoas comparadas por Jesus nesta parábola como peixes ruins que desagradam aos olhos de Deus. Certamente já percebemos que o assunto do qual Jesus trata nesta parábola
é muito sério. É um assunto que diz respeito ao seu destino eterno na hora da morte. É o assunto em que Jesus aborda sobre o veredito que cada pessoa receberá no final da sua vida neste mundo: salvação ou condenação. Sendo assim, tanto eu quanto você, amigo, estamos diretamente envolvidos nesta parábola. Jesus, como juiz supremo, ao dar o veredito final sobre o destino eterno de cada pessoa, logo em seguida entram em ação os santos anjos de Deus. Isto é, passam a separar os seres humanos bons dos seres humanos maus. A exemplo, como fazem os pescadores quando arrastam as suas redes para a praia. Jesus afirma que o trabalho dos anjos de Deus é semelhante ao trabalho dos pescadores. No versículo 48, Jesus afirma: os pescadores recolhem os peixes bons para os cestos, e os peixes ruins eles lançam fora. E em seguida, nos versículos 49 e 50, Jesus continua: assim será na consumação do século. Sairão os anjos e separarão os homens maus dentre os justos e lançarão os maus na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Amigos e irmãos em Cristo, assim como os pescadores lançam as suas redes no mar para apanhar peixes, assim também Cristo lançará no dia derradeiro a rede de Deus para dentro do mundo. A rede de Deus é descrita no Evangelho de João, capítulo 5, versículos 28 e 29, desta forma: vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz. Os que tiverem feito o bem ressuscitarão para a vida, e os que tiverem praticado o mal ressuscitarão para o juízo. Também o profeta Daniel, no Antigo Testamento, no seu livro, capítulo 12, versículo 2, escreveu: muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. A rede de Deus nesta parábola representa o grande poder de Deus em ressuscitar os mortos de todos os tempos, em todos os lugares, quando o arcanjo tocar a trombeta de Deus. Deus ressuscitará simultaneamente todas as pessoas cujos corpos dormem em pó e cinza nos seus túmulos, tanto quanto aos que se encontram nos mares, nos rios, enfim, onde quer que estejam os restos mortais de um corpo humano. Logo após a ressurreição de todos os mortos, Cristo dará ordens aos seus santos anjos para recolherem e ajuntarem todos os seres humanos do mundo, tanto os vivos como os mortos ressuscitados, e colocá-los diante do juiz supremo, que é o próprio Cristo. Ele então fará o seu julgamento final, definirá o que são os seres humanos bons e o que são seres humanos ruins. Definirá os que serão arrebatados para o reino da glória e os que serão lançados fora. E todos os que receberão o veredito de condenação, o juiz supremo dará a segunda ordem aos anjos, para separar os maus dentre os justos e lançá-los na fornalha acesa. A pergunta é: como os anjos saberão diferenciar entre os que creram daqueles que não crerem em Cristo? Como saberão diferenciar entre os peixes bons e ruins? Conforme Apocalipse, cada ser humano tem uma marca
por sobre a sua fronte. A marca do Cordeiro de Deus ou a marca da besta, a marca do pecado. Tem a marca do Cordeiro de Deus todos os homens que lavarem as suas vestiduras com o sangue do Cordeiro. Isto é, quando foram chamados pelo Espírito Santo, a fé, passaram a crer que Cristo os lavou de todos os seus pecados com a sua morte e com a sua ressurreição. Estes são filhos de Deus, são herdeiros de Deus. São estes que no batismo receberam a marca do Cordeiro sobre as suas frontes e nos seus corações. É uma marca invisível aos nossos olhos, mas não aos olhos de Deus. A Bíblia nos diz que todos os seres humanos, quando nascem, já trazem consigo a marca do pecado. Já trazem a marca da condenação. Foi o que disse o salmista Davi, no Salmo capítulo 51, versículo 5. Eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu a minha mãe. Para alguém ser salvo, a marca do pecado precisa ser removida do coração. E isto somente é possível mediante o batismo. Foi o que Jesus disse a Nicodemos. Em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. E assim, todos os que foram batizados em nome do Deus triuno, em nome de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, receberam a marca do Cordeiro, a marca da salvação. É necessário lembrar que todos aqueles que carregam a marca do pecado deverão sofrer as consequências descritas pelo apóstolo João no livro de Apocalipse, capítulo 14, versículos 11 e 12. O apóstolo João assim descreveu: todo aquele que tem a marca da besta na fronte ou sobre a mão, esse terá que beber o vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura do cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. A fumaça do seu tormento sobe pelos séculos dos séculos e não tem descanso algum, nem de dia, nem de noite. Sim, os que terão que beber o vinho da cólera da ira de Deus não encontrarão mais alívio, nenhuma esperança, nenhuma apelação, nenhuma outra oportunidade de graça, perdão e salvação. Será o fim eterno para esses peixes ruins, separados da rede de Deus. Será a vingança do Senhor sobre Satanás e sobre todos os que se deixaram envolver por ele nas suas obras más, em cujos corações a marca do pecado não foi apagada. Em Apocalipse capítulo 21, versículo 8, o próprio Senhor Jesus ratifica o terrível destino deles ao dizer: quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Prezados amigos em Cristo, sobre a tua fronte, sobre a minha fronte, há uma marca, a marca do nosso destino eterno. A marca do Cordeiro, a marca da salvação, ou então a marca da besta, a marca
do pecado, a marca da condenação. Pois, quem crer e for batizado tem a marca do Cordeiro, será salvo. E quem não crê no Evangelho, quem resistir à ação do Espírito Santo, tem no seu coração a marca do pecado que Cristo julga como peixe ruim e que deve ser lançado fora. Roguemos que o Espírito Santo mantenha para sempre, por sobre as nossas frontes e corações, a marca do Cordeiro que recebemos no dia do nosso batismo, até o dia em que ouviremos a doce voz de Cristo. Chamei-te pelo teu nome, tu és meu, agora venha, entra na glória do céu. E assim, finalmente seremos os peixes bons na rede de Deus, que na ressurreição dos nossos corpos, no dia derradeiro, seremos arrebatados de corpo e alma para o reino da glória eterna. E assim, como diz o apóstolo Paulo, estaremos para sempre com o Senhor que nos amou e nos salvou, Jesus Cristo. Amém. Oremos. Ó Todo-Poderoso e Eterno Deus, pela morte redentora de teu Filho Jesus Cristo, aniquilaste o pecado e a morte, e pela sua gloriosa ressurreição, de novo restauraste santidade e vida eterna, para que, libertados do poder do diabo, possamos viver para ti em teu reino. Nós te rogamos que nos concedas sermos eternamente confortados pela fé verdadeira na ressurreição de teu amado Filho. Completa, do mesmo modo, pela operação do teu Espírito Santo, tua obra em nós, a fim de que não mais vivamos para nós mesmos, mas tu vivas em nós pelo divino poder, fazendo-nos perfeitos em toda boa obra, para cumprir com tua vontade, operando em nós o que é agradável aos teus olhos. Não permitas que a ideia da morte encha os nossos corações de pavor, mas dá-nos a abençoada certeza de que também nós, como Cristo, não havemos de permanecer em nossas sepulturas, mas ressuscitar no dia derradeiro. E quando tivermos completado nossa peregrinação terrena, pela tua graça, possa a tua ressurreição ser para nossa fé o sinal infalível de que uma herança imarcessível nos está reservada no céu. Ó Deus da paz, atrai nossas almas e corpos finalmente para junto de ti, para que possamos viver em tua companhia e louvar-te pelos séculos sem fim. Se tu presente com todos aqueles que te invocam e imploram por teu auxílio e ajuda nas suas enfermidades corporais, mentais e espirituais. Inclina os teus ouvidos para todos os que se dirigem a ti em oração e súplica. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória, para sempre. Amém. Recebei a bênção do Senhor. O Senhor vos abençoe e vos guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vós e tenha misericórdia de vós. O Senhor
sobre vós levante o seu rosto e vos dê a sua paz. Amém.